Só um momentinho que eu tô mandando a mensagem aqui, tá? Brincadeiras à parte, como que tá o seu relacionamento com Deus? Nós estamos chegando no dia 11, na paz de Jesus, o amor de Maria. Seja bem-vindo. Por que que eu estava mandando uma mensagem? Porque nesse dia 11, o tema desse dia é tornando-se amigo de Deus. E aí imagina se você pudesse ter aqui o WhatsApp direto de Deus, de Jesus. Imagina que eu pudesse mandar uma mensagem para ele. E eu acredito que é assim. Nós temos a possibilidade de ter esse relacionamento direto com Deus. E muitas vezes não, né? Não é Ele que se afasta de nós, mas somos nós que muitas vezes nos afastamos de Deus por diversas situações. Mas o que esse dia 11 do livro Uma Vida com Propósito, ele nos traz, e que o Rick propõe, que é o autor do livro, ele fala que Deus ele não ensina apenas de não apenas ser conhecido como Criador, ou Senhor e Salvador, mas ele também quer construir um relacionamento com você, comigo. Ele quer construir uma amizade profunda conosco. No Êxodo 33:11, ele fala assim, ó, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. E lá em Êxodo também, Deus fala que ele fala para Moisés, né? Se eu me recordo, é em Êxodo mesmo, que ele fala que assim, que Moisés não conseguiria ver Deus de frente. Então ele pede para que Moisés ali fique ali entre as pedras e que ele vê Deus passando de costas, porque nenhum ser humano seria capaz de estar face a face com Deus. Mas essa face a face de Moisés nos traz que ele tinha esse relacionamento de oração com Deus. E muitas pessoas, elas se aproximam de Deus apenas quando elas estão precisando de uma resposta. É como se eu tivesse o contato de Deus aqui e eu só mandasse uma mensagem para ele quando eu estivesse precisando de algo, precisando de uma cura, precisando de uma solução. Só que a amizade com Deus, o relacionamento com Deus, ele não é construído a partir de uma barganha, a partir de uma troca. Ó, Senhor, se o Senhor fizer isso, eu te faço isso. Deus, ele não quer isso da gente. Ele não quer simplesmente ser procurado. Imagina que com o seu pai, com sua mãe, ou quando alguém te procura apenas por interesse, como que você se sente? Você não precisa esperar ir na missa, ir num culto, numa oração longa, um momento especial, por exemplo, para falar com Deus. A qualquer momento você pode conversar com ele. Enquanto você trabalha, enquanto você dirige, enquanto você organiza a casa, enquanto você estuda, ou enquanto você realiza uma tarefa. Em 1 Tessalonicenses 5:17 fala assim: orem continuamente. E trazendo até um relato nesse sentido, hoje eu acordei logo cedo, eu tinha uma reunião muito cedo, eu participo de um grupo de empresários e eu tinha que sair logo cedo. Logo que eu ligo o carro, a luz do óleo, tipo, ela ameaçou acender, mas parecia um problema elétrico no carro. E eu falei assim, será que dá ou não dá? Mas eu falei, tudo bem, eu vou e se o carro parar, tudo certo. Mas assim como eu costumo fazer, né, eu aproveito aquele momento, então enquanto eu fui dirigindo, aí aquele barulho parou, aí enquanto eu fui dirigindo, eu rezei um terço, e deu tempo ainda de rezar o segundo terço, que foi o terço de São José. E por incrível que pareça, mas tinha um barulhinho ali que estava me incomodando também durante todo o tempo, que eu nunca tinha ouvido. E eu falei assim, eu falei, e aí aquilo ali dá um certo temor, né? Como a gente já falou, dos outros dias também que o livro nos traz sobre o temor, sobre confiar a Deus. Eu continuei orando mesmo assim. E por incrível que pareça, quando eu terminei de rezar o segundo terço, quando eu já estava quase chegando, eu percebi que aquele barulho parou. E eu falei, uau! E uma providência aconteceu ali naquele momento, eu não tenho dúvidas. Por que que eu te falo isso? Porque orar continuamente não significa você passar o dia inteiro ajoelhado, mas é a gente buscar ter o coração ali conectado com Deus.
seja nesse momento de oração, às vezes você está no trânsito, às vezes ao invés de eu ficar escutando uma música, eu escolho ter esse momento de intimidade com Deus, ter esse momento de conversar com Ele. E aí ali você pode agradecer, você pode apresentar uma preocupação sua, você pode pedir sabedoria ou simplesmente reconhecer a presença de Deus. E pequenas conversas ao longo do nosso dia vão fortalecendo o nosso relacionamento com Deus. Isso vai nos trazendo mais discernimento, vai nos trazendo mais sabedoria. Os dons, eles vão aflorando, né? Os dons do Espírito Santo, eles vão aflorando. Mas por quê? Porque nós estamos abertos a ouvir o que Deus tem para nós também. Então a gente busca construir esse relacionamento. Ah, então quer dizer que eu tenho que ficar orando a todo momento? Como eu já falei aqui, não quer dizer que você precisa, tipo, ali estar 24 horas. Mas é aquele momento que você lembra, às vezes, de alguma coisa que aconteceu no seu dia. Reza uma Ave Maria ou faz a sua oração. Mas é aquele seu momento de lembrar que sozinhos nós não temos força. E uma amizade com Deus, ela é construída com um coração sincero. Não é com um discurso pronto ou oração, a melhor oração. Eu tenho aprendido muito sobre isso. Às vezes a gente quer falar bonito e tal, mas é a oração que vem do coração. E Deus, ele deseja que você seja honesto com os seus sentimentos, com os seus medos, com as suas dúvidas, com as suas frustrações. Às vezes, se você está triste, igual como um pai, uma mãe, que muitas vezes vê o filho ali e fala assim, ó, alguma coisa está acontecendo, aí você fala, não, está tudo bem. Mas ele sabe o que está acontecendo. Então, Deus, ele conhece o nosso coração. Então, não adianta eu querer mentir e falar, pai, está tudo bem. Quando eu preciso agradecer, eu vou agradecer, mas se você precisa pedir, peça, interceda. Não é necessário fingir que está tudo bem. E você pode dizer que você está cansado, que você está confuso, que você precisa de ajuda. E ele vai estar ali para te amparar. Disso eu não tenho dúvidas. E esse dia do livro, ele traz isso, que é ter essa relação de intimidade. Porque muitas vezes no nosso dia a dia, quantas válvulas de escape a gente não tem? Às vezes tem pessoas que ficam rezando para chegar logo a sexta-feira para poder ir para o bar, para poder beber, para esparecer, para sair, porque fala assim: ah, nossa, é o meu momento que eu tenho de. E quantas vezes será que a gente fica ansioso para ter esse encontro com Deus? E Ele está ali a todo momento. E essa amizade, ela vai crescendo quando nós conhecemos aquilo que Deus pensa, valoriza e deseja. Por isso, nesse dia, ele destaca a importância da gente meditar na palavra. E meditar não é apenas ler rapidamente um texto bíblico, mas é pensar nele durante o dia e perguntar: o que que Deus está me mostrando? O que que essa verdade ela revela sobre ele? Como isso se aplica à minha vida? Existe algo que eu preciso mudar? Como que eu posso ouvir mais a Deus? Em Salmo 119, 97, ele fala assim: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. E isso nos dá o discernimento de saber o que é certo e o que é errado, o que que agrada a Deus. E quanto mais eu busco agradar a Deus, mais liberdade eu tenho. E Jesus mostrou que deseja um relacionamento próximo com aqueles que o seguem. Em João 15:15, ele fala: já não os chamo servos, em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Então, quem busca essa relação não é mais só um servo, mas é amigo de Cristo. E essa amizade, ela não elimina o respeito, a obediência, muito pelo contrário. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós desejamos viver de acordo com a sua vontade. A amizade com Deus, ela não significa tratá-lo de maneira superficial. Significa ter intimidade sem perder a reverência, sem perder o respeito, sem perder o temor. E o relacionamento, ele não cresce automaticamente, é um exercício. É igual ir para a academia treinar, é igual se alimentar, se nós temos que fazer 4, 5 refeições por dia. O que que me impede de me alimentar da palavra, de conversar com Deus ao longo do meu dia? Então, é possível conhecer informações sobre Deus e ainda não desenvolver intimidade com Ele. Você pode, por exemplo, estar na igreja, você pode ouvir uma mensagem, você pode ler um livro cristão, mas vai continuar
falando pouco com Deus no cotidiano, sem ter a verdadeira intimidade. E a amizade, ela cresce quando existe a intenção. Então, quando a gente consegue separar momentos ali para ouvi-lo, para conversar com ele, para meditar junto com ele, durante o nosso dia. Precisa ser muito tempo? Talvez não. É igual um exercício, às vezes você pode começar com 1 minuto. Daqui a pouco eu lembro mais 1 minuto. E aí nós vamos reconhecendo a presença de Deus nas pequenas coisas, agradecendo, pedindo, agradecendo por livramentos. E a pergunta que eu te deixo hoje é: eu tenho buscado Deus apenas quando eu preciso de alguma coisa, ou eu tenho cultivado uma verdadeira amizade com Ele? E aí, nisso, para que a gente possa continuar essa reflexão, reflita com você mesmo. Você tem sido sincero com Deus? Quanto que você tem conversado com Ele durante o seu dia, a sua rotina? No dia de amanhã, anota, por exemplo, quantas vezes no seu dia você meditou em Deus ali, meditou junto com Ele. Você tem meditado na palavra ou apenas feito uma leitura rápida? E o que você pode fazer hoje para se aproximar mais de Deus? Então, é essa mensagem que eu queria te trazer aqui no dia 11. Vou mandar mais uma mensagem aqui, brincadeira, mas é buscar essa intimidade com Deus. Então, esse tempo aqui também, esse propósito, essa jornada desses 40 dias meditando no livro Uma Vida com Propósito, ela vem com esse intuito também, porque enquanto eu estou aqui, é um tempo que eu tenho também de meditar na palavra de Deus, de estudar mais a palavra. Então, eu te agradeço também. Um grande abraço, fica com Deus. Se de alguma forma você lembrou de alguém nesse vídeo que alguém precisava escutar essa mensagem, compartilha com essa pessoa. Um grande abraço, fica com Deus, a paz de Jesus, o amor de Maria, e fique com Deus e até o próximo vídeo.